Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos começar esse nosso bimestre aqui, depois de 2 semanas de prova, de recuperação, né? Hoje estamos começando aí nosso bimestre, que vai ser curtinho, porém vamos fazer o possível para trazer para vocês o melhor possível, desenvolver legal em vocês as habilidades necessárias para terminarem um bom segundo ano e começarem o terceiro ano primoroso, em busca dos objetivos de vocês, que eu sei que são muitos, e vai dar tudo certo, vamos conseguir todos. E se não conseguir, vamos não conseguir tentando, né, gente? Que é assim, que a gente tenta, a gente luta, a gente corre atrás, a gente não fica esperando sentado. Vamos lá. Essa nossa primeira aula, o nome dela, aula um, é A Imagem do Brasil na Primeira República, um retrato da exclusão. E o que foi a Primeira República? Só lembrando, a Primeira República do Brasil é chamada assim foi porque foi a primeira, realmente a Primeira República, que antes disso tínhamos uma monarquia, né? Até 1889, o Brasil era uma monarquia, era o Império Brasileiro, era uma monarquia. Em 1889 ocorreu o golpe, né, militar, já era um golpe militar, que derrubou o monarca e instaurou-se a república. Isso em 1889. Um ano antes havia ocorrido a libertação dos escravos, que foi um evento que contribuiu para a derrubada da monarquia, né? Porque o pessoal era contra, tinha muita gente que era contra o fim da escravidão, né? E isso também ajudou a proclamar a república, né? Essa primeira república, os primeiros anos dela, foi conhecida como a República da Espada. Isso foi até 1894, porque o golpe militar, né? Os militares governaram até 1894. E ela durou, né? Essa primeira república, total, ela durou de 1889 até 1930. Nesse período, ocorria no Brasil uma política conhecida como política do café com leite, onde a cada 4 anos, né, se revezavam no governo federal paulistas e mineiros. 4 anos paulista, 4 anos mineiros, né? Foi isso que aconteceu, até chegar em 1930, quando Getúlio entrou. Mas aí já é uma outra história que depois a gente conta. Vamos lá. Para falar sobre essa aula de hoje, eu trouxe para vocês uns dados aqui bem basiquinhos, do IBGE de 2021, século 21 já, tá? Agora já estamos aqui na nossa contemporaneidade. Vamos lá, vou passar para vocês os dados. Dados de mercado de trabalho e distribuição de renda. Cargos gerenciais. Veja os cargos gerenciais. Em 2021, 69% eram ocupados por brancos e 30% ocupados por pretos ou pardos. Um dado para se pensar, né, gente? Vamos lá. Outro dado importante aqui, ó. Condições de moradia e patrimônio. Proprietários de grandes estabelecimentos e agropecuários, mais de 10 mil hectares. Em 2021, 79% eram brancos e 19% preto ou pardo. Que dado, né, pessoal? 79% das terras, né, dos patrimônios grandes do mundo, do Brasil, branco. E apenas 19% pretos ou pardos, né? Agora, por que eu trouxe esses dados aqui, né? Vamos lá. Por quê? Porque para mostrar para vocês, tem outros dados também que ainda mostram essa desigualdade social. Eu vou mandar no grupo de vocês para vocês darem uma analisada legal, tá? Mas por enquanto esses dois aqui dá para trabalhar o que a gente precisa. O que eu quero com esses dados mostrar para vocês? Né? Que no Brasil existe uma coisa chamada racismo estrutural. Racismo estrutural. Né? O que é? É o racismo que está na estrutura da sociedade. E essa estrutura é uma herança desse período da Primeira República. Foi assim que libertou os escravos foram libertos, jogados à própria sorte, e ao mesmo tempo, eles foram libertos em 1888. Praticamente ao mesmo tempo, em 1890, o governo criou um projeto de imigração. Ele começou a aceitar pessoas de fora do Brasil vindo para cá, sem precisar de visto, sem precisar de nada. Ele queria aumentar a população branca do Brasil, né? Ele aceitava pessoas da Europa, da América do Norte, da Ásia, desde que não fossem indígenas, para vir povoar o Brasil. E olha que engraçado, essas pessoas vinham para cá, ainda se tivesse algum político, amigo, alguma conexão aqui, ainda ganhavam terras, ainda ganhavam grandes latifúndios, né? E nós aqui, os negros aqui,
libertos não tinham nada, não tinham nenhum incentivo do governo, né? Tampouco tinham educação, não tinha escola, não aceitava negro na escola, né? Não existia uma lei que proibia, mas a estrutura da sociedade não permitia. Os negros não estudavam, né? No período que a maioria das pessoas, que a maioria da população era negra, a maioria não estudava, não tinha educação, não tinha uma escolaridade para conseguir bons empregos, conseguir comprar terra, conseguir criar um patrimônio que fosse passado de geração em geração e chegasse até agora. Já os brancos que vinham para cá, alguns já tinham educação, né, nos países deles, chegavam aqui, tinha toda uma estrutura para acolher eles. E veja, isso foi no começo da Primeira República, durou a Primeira República todinha. E veio se estendendo até hoje. Veio se estendendo até hoje. Porque essas pessoas brancas que chegaram aqui e ganharam muita terra, essa terra continuou na mão dessa família. Né? Veio para os seus filhos, para os netos, bisnetos, trenetos. E até hoje temos aí das cidades pessoas, né, que têm uma fortunas assim calculáveis, que poucos sabem de onde veio essa fortuna. Mas essa fortuna, ó, veio lá de trás. Veio lá de trás da estrutura social que o Brasil colocou. Enquanto isso, a pessoa negra de hoje, pobre, tem muita dificuldade de tudo, né? Tanto que ela já nasce numa condição de pobreza, muitas vezes, né? Claro, há exceções, né? Mas o normal é que já nasça numa condição de pobreza. Né? Porque não tem herança de pai, não tem herança de vô. Por quê? Porque seus pais, seus avós eram escravos. Eram escravos, foram escravos libertos, que não tiveram estrutura nenhuma para nada, não conseguiram produzir assim nada que ficasse de herança, né? Por isso que fala que a desigualdade social e racial no Brasil, ela é estrutural, ela é da estrutura da Primeira República, da libertação dos escravos, né? Portanto, o Brasil tem um grande desafio hoje, nos dias de hoje, que é melhorar esses dados que eu acabei de falar para vocês, sabe? De evoluir esses dados, de tirar esse racismo estrutural de dentro da gente, porque nós somos acostumados desde pequenos com esse racismo estrutural. Temos que desconstruir aquele espanto que normalmente as pessoas têm. Eu digo normalmente porque, infelizmente, né, muita gente ainda está em desconstrução desse seu racismo interno, esse racismo estrutural. Quando a pessoa chega numa empresa e o gerente, o presidente é um negro. Né? Porque não estamos acostumados, realmente não estamos acostumados com isso, mas aos poucos estamos desconstruindo isso. Não estamos acostumados a estar em algum local e a faxineira ser branca, ser uma mulher branca, ou um homem branco. Estamos acostumados a ser um negro. E isso, até um tempo, era normal. Era normal a gente pensar assim, mas o nosso foco, o nosso objetivo de desconstrução é mudar isso, mudar isso. E uma das coisas que pode mudar isso nos dias de hoje é a educação, porque hoje na escola, na de vocês, na que eu estudei, negro, branco, pardo é a mesma coisa, é a mesma coisa, né? Com alguns exemplos assim bem poucos acontecimentos assim de exclusão, mas nós professores, né, aprendemos a nossa profissão numa educação inclusiva, incluir a todos e todas, né? O racismo, a educação hoje em dia, ela deve ser antirracista, já para a gente superar essas deficiências, essa vergonha que foi a escravidão do nosso país, não é? Tá bom, gente? Então é isso. A aula de hoje termina nisso. Eu vou mandar alguma coisa no grupo de vocês, tá bom? Tem um videozinho bem interessante lá sobre 10 expressões racistas que nós falamos, às vezes, por costume, mas que tem que ser tirado. Tem que ser tirado do nosso vocabulário, tem que ser desconstruído, porque a vergonha da escravidão do nosso país, ela precisa ser superada, e precisa ser superada e muito, né? Mais oportunidades, com sistema de cotas, tem sim que ter sistema de cotas,
Porque o que o povo preto passou lá atrás, que reflete até hoje, deve ser compensado, né? Não eternamente, mas até a população, até esses dados sendo menos discrepantes, serem menos desfavoráveis a essa população, tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que tenham entendido um pouquinho. Quem não entendeu, me chama inbox que conversamos melhor. Obrigado.